Um breve histórico das plantas resistentes no Brasil. Um breve histórico das plantas resistentes no Brasil. No Brasil, existem 50 casos de plantas daninhas resistentes aos herbicidas. Assim como no mundo, o maior número de casos é registrado para os inibidores da ALS, com 19 ocorrências conforme o gráfico. Existem ainda 8 espécies resistentes ao herbicida glifosato, 7 espécies resistentes aos inibidores da CCase, 5 resistentes aos inibidores de fotossistema 2, 3 casos de resistência para as auxinas sintéticas e 3 para inibidores da enzima PPO, além de um caso de resistência aos inibidores da síntese de celulose. O primeiro caso de resistência no Brasil foi registrado em 1993, quando plantas de picão preto, Bidens pilosa, resistentes aos inibidores da ALS foram constatadas no estado do Mato Grosso do Sul. No mesmo ano, populações de leiteiro, Euphorbia pterófila, resistentes a esse mesmo mecanismo de ação, foram registradas no Paraná e Rio Grande do Sul. Em 1997, o primeiro caso de resistência da CCase foi registrado no Paraná, em plantas de capim marmelada, Urucloa plantagínea. A partir da década de 2000, os casos de resistência se intensificaram, com um marco importante na resistência de plantas daninhas aos herbicidas no Brasil: a constatação da resistência ao glifosato. Em 2003, em pomares e lavouras de soja do Rio Grande do Sul, constatou-se a ocorrência de azevém, Lolium multiflorum, resistente a este herbicida. Além desta, outras importantes espécies de plantas daninhas resistentes ao glifosato estão distribuídas em grande parte das áreas agrícolas do país. Incluem-se a essa lista 3 espécies de buva: Coniza bonariensis, Coniza canadensis e Coniza sumatrensis, o caruru palmeri, Amaranthus palmeri, o capim pé de galinha, Eleusine indica, o capim amargoso, Digitaria insularis, e o capim bão branca, Cloris elata. Outros casos de resistência que merecem destaque no Brasil são os recentes registros de resistência de azevém e capim amargoso resistentes aos inibidores da ACCase. A resistência de plantas daninhas a herbicidas no Brasil tem se intensificado, principalmente na forma de casos de resistência múltipla, quando as plantas de um mesmo biótipo apresentam resistência a 2 ou mais herbicidas com mecanismos de ação diferentes. Esse tipo de resistência é particularmente preocupante, pois limita as opções de mecanismos de ação que podem ser inseridos no programa de manejo de plantas daninhas. O número de casos de resistência múltipla no Brasil tem aumentado preocupantemente na última década, com destaque para populações de buva, Coniza sumatrensis, resistente a herbicidas pertencentes a 5 mecanismos de ação. A resistência de plantas daninhas é um problema global e brasileiro, que deve ser tratado de forma responsável. Mesmo que o Brasil seja o 5º país em número de casos de resistência no mundo, ela concentra-se em poucos mecanismos de ação. Isso significa que existem vários outros herbicidas e mecanismos de ação que podem ser utilizados na prevenção e no manejo da resistência de plantas daninhas. A boa utilização desses herbicidas, aliada a outros métodos de controle, contribuirá para a continuidade do sucesso do método químico nas lavouras brasileiras.